ZYA 531, TV Vitória, Canal 6. A cara da gente. Jornal Local. Oferecimento Faesa. Educação para o mundo que queremos. E Shopping Vitória, 15 anos. A gente se completa aqui. Olá, boa tarde. Tumulto e desespero no pronto atendimento de Carapina, na Serra. Ontem à noite, bandidos tentaram resgatar 2 detentos de Novo Horizonte que foram encaminhados para o local depois de fingirem passar mal. Hoje pela manhã, o clima ainda era de medo no PA. E o Conselho Nacional de Justiça abriu investigação contra os magistrados envolvidos na denúncia de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A decisão foi divulgada na sessão de hoje em Brasília. E aqui no estado, os servidores públicos do Judiciário querem limpar a imagem do Tribunal de Justiça depois do escândalo da Operação Naufrágio. A categoria promete um protesto para cobrar mais rigor nas apurações do caso. E ainda, frente fria que chega ao estado volta a preocupar a população. Começa amanhã o período de matrículas nos centros municipais de ensino infantil de Cariacica. Espírito Santo tem o segundo maior crescimento econômico do país. E Vitória se mantém com o maior PIB per capita entre as capitais brasileiras. E Vitória ainda está no ranking das cidades que mais realizaram investimentos públicos em 2007. Outras 4 cidades do estado também estão na lista. Daqui a pouco, mais informações. Tudo isso e muito mais você confere no Jornal Local, logo após o intervalo. Eu volto já. Jornal Local. Oferecimento Faesa. Educação para o mundo que queremos. E Shopping Vitória, 15 anos. A gente se completa aqui. A Cezanne deseja a todos um feliz Natal e um ano novo repleto de paz. Neste Natal, sua casa, o melhor lugar do mundo. Na Brumate, toda a loja a preço de à vista e você paga em 4 vezes sem juros. Conjunto estofado Itália com 2 e 3 lugares em Corino, 1.499. Conjunto estofado Nápoles com 2 e 3 lugares em tecido Ultra Suede, 1.695. Poltrona Madrid em tecido, várias cores, linha C, 399. Venha para Brumate, porque o melhor lugar do mundo é o seu cantinho. Brumate Móveis, 3137-2200, Avenida César Ilau, 1315. Procurando inspiração para o Natal? Na Le Postiche você encontra presente para todo mundo que você gosta. Inclusive para você mesma. E ainda tem mais. Ganhe um exclusivo kit E leve também uma linda sandália Le Postiche. Le Postiche, venha se inspirar no melhor do Natal. O IBAMA
luta contra a exploração ilegal da madeira e o avanço da agropecuária sobre a floresta destruída. Faça também a sua parte. Não compre madeira de desmatamento ilegal. Manter a floresta viva é se manter vivo. Ídolos. Oferecimento Dadalto. Faça suas compras de Natal na Dadalto e paguem até 10 vezes sem entrada e sem juros. Tumulto e desespero no pronto atendimento de Carapina, na Serra. Ontem à noite, bandidos tentaram resgatar 2 detentos de Novo Horizonte que foram encaminhados para o local depois de fingirem passar mal. Hoje pela manhã, o clima ainda era de medo no local. No pronto atendimento adulto e infantil de Carapina, na Serra, não houve alteração no atendimento. No dia seguinte, a confusão. Mas entre os pacientes, o medo ainda permanece. É difícil porque a gente pode estar tranquilo, coisando e parecer um troço desse é difícil, né? Aí eu acho que ele fica bem difícil para todo mundo. Tem 8 dias que eu estou passando mal, eu procurei atendimento hoje, porque a gente fica difícil para a gente procurar atendimento assim, entendeu? A gente vai e não consegue. Quando consegue, você viu o que aconteceu aí, né? Eu vi logo cedo isso no jornal, daí eu estava saindo para lá para o Centro de Saúde de Laranjeira. Cheguei lá com esse nervoso todo, minha pressão está 24/12. No teto da sala de espera, as marcas de 2 disparos efetuados por um segurança da unidade. Durante o tumulto, ontem à noite, o atendimento à população teve que ser interrompido por 2 horas. Cerca de 150 pessoas, pelo menos 30 delas crianças, estavam aqui no PA quando os 2 presidiários chegaram. Os detentos do presídio de Novo Horizonte fingiram que estavam passando mal e vieram aqui para o pronto atendimento de Carapina, acompanhados por policiais. Depois de medicados, os presidiários tentaram fugir, mas foram recapturados. Na rua de trás do pronto atendimento, 4 comparsas aguardavam o momento de colocar em prática o plano de fuga. Um menor de 16 anos foi preso. Uma funcionária que prefere não gravar entrevista afirma que quase todos os dias o PA recebe presidiários. Tinha que ter um lugar específico só para eles, né? Porque a gente já vem atrás de uma segurança para a saúde com um caso desse, aí complica mais ainda. De acordo com a assessoria da Prefeitura da Serra, a Secretaria de Saúde lamentou o episódio e afirmou que mantém o serviço dos vigilantes para garantir a tranquilidade no local e evitar possíveis tumultos. Já a assessoria da Polícia Civil informou que o transporte de presos é feito com cautela, sempre com reforço policial, e que a ação dos criminosos está sendo investigada. E mais violência em Carapina, na Serra. Uma empresária foi vítima de bala perdida na rua onde mora quando fazia compras com a filha. Foi ontem à noite. Eram quase 7 horas da noite quando a empresária Marlen Gonzaga Nascimento, de 44 anos, foi surpreendida com um tiro na coxa. Ela estava com a filha Natália aqui nessa rua, em um horário em que ainda havia muito movimento. Aconteceu muito de repente. A gente estava andando para comprar um presente, aí de repente levou um tiro, a gente não percebeu nada, a gente não sabe de onde veio, não sabe quem foi. A gente pensa que é uma bala perdida, mas não sabe. Testemunhas contam que no momento em que a empresária foi atingida, 2 jovens foram vistos correndo aqui na região. Depois de baleada, Marlen do Nascimento fugiu para esse supermercado, que fechou as portas com medo de um tiroteio. A empresária foi socorrida no local pela polícia e levada para o hospital, de onde deve sair em breve. Parentes contam que ficaram assustados. O marido de Marlen diz que a família, que vive no bairro há 30 anos, mudou a rotina por causa da violência, mas não imaginava ser vítima dela. É péssimo, né? A gente vê acontecendo com muitas pessoas, a gente nunca pensa que vai acontecer com uma pessoa da gente. É uma sensação desagradável, né? De impotência. Você percebe que a segurança cada vez está pior no nosso bairro, no nosso país, né? A empresária Marlen Gonzaga Nascimento, atingida ontem pela bala perdida, teve alta do hospital hoje pela manhã e passa bem.
Vamos conferir agora algumas notícias no jornal online Folha Vitória. A Confederação Nacional das Indústrias propôs ao presidente Lula reduzir temporariamente a jornada e os salários dos empregados para evitar demissões. E as vendas do comércio varejista caíram 0,3% em outubro em comparação com o mês de setembro. É a primeira queda dos últimos 8 meses. O motivo, segundo analistas, é mesmo o efeito da crise financeira mundial. Estão aí algumas informações na internet. E começou a corrida por uma vaga nas creches de Cariacica. O processo de matrícula será iniciado amanhã, mas estas semanas, muitos pais preocupados já fazem cadastros para garantir a vaga dos filhos. Na escola Corina Serrana Mota, em Cariacica, movimento tranquilo. Poucos pais apareceram para buscar informação. Uma lista de espera foi feita para cadastrar os alunos. Foi justamente isso que Dona Eliette veio tentar fazer. Se der certo, como vai dar, eles vão estudar aqui, sim. Essas pessoas que estão nessa lista já é, uma pré-matrícula, é um cadastro que foi feito com o nome das crianças, o nome do pai, eles assinaram e isso está estabelecido para amanhã funcionar de acordo com essa ordem de chegada dessas listagens. Estamos ofertando 5.100, novas vagas nas nossas unidades e essas vagas foram publicadas em jornal para dar transparência em todo o processo. E cada comunidade está definindo em reuniões quais serão os critérios para essas matrículas. E no segundo dia da segunda etapa do VestUFES 2009, mais de 600 candidatos voltaram às provas do maior vestibular do estado. Os candidatos a uma vaga na Universidade Federal do Espírito Santo tiveram que enfrentar a chuva fina e o trânsito lento no segundo dia de prova. Quem chegou mais cedo aproveitou para revisar o conteúdo. Já quem deixou para sair de casa em cima da hora não teve muita sorte. Os portões foram fechados dentro do horário previsto. Ao todo, 663 vestibulandos faltaram às provas e já estão fora da disputa. Durante 3 horas foram aplicadas as discursivas de História, Física, Química e Inglês. Os candidatos concorrem a 3.995 vagas, distribuídas em 74 cursos de graduação. Hoje à tarde, no último dia do VestUFES 2009, serão aplicadas as provas discursivas de Matemática, Biologia, Português e Literatura e Geografia. O resultado final do VestUFES 2009 será divulgado no dia 3 de fevereiro do ano que vem. O município de Vitória é o 8º da região sudeste, o 20º do país no ranking dos que mais realizaram investimentos públicos em 2007. Outras 4 cidades do estado também estão na lista. Quem tem mais detalhes é o repórter Marcos Vinícius, direto da nossa central de jornalismo. Marcos, esse posicionamento é satisfatório no que diz respeito a investimentos em obras públicas? Boa tarde, Priscila. Quem vai conversar com a gente é Alberto Borges, economista e responsável pela pesquisa. Tudo bem, Alberto? Esses investimentos são considerados satisfatórios? Olha, os municípios brasileiros, no qual está inserido aí esse desempenho dos municípios do Espírito Santo, tem tido um notável desempenho no volume de investimento em 2007. Isso foi possível porque a receita dos municípios cresceu de forma excepcional nos últimos 4 anos. Então, foi possível, em 2007, que os municípios tivessem um volume recorde de investimento da ordem de 27 bilhões de reais. Quer dizer, pelo lado do Espírito Santo, a boa notícia é que entre as 100 cidades que mais investiram, 5 são do Espírito Santo, E isso a gente está falando de 2007. Em 2008, em face do bom desempenho da economia brasileira, a gente deve repetir um cenário de fortes investimentos, até porque não só a receita influencia na decisão do investimento municipal, mas também o período político eleitoral. 2008 foi o ano de eleição e, naturalmente, as prefeituras tendem a fazer um volume de investimentos mais alto no período eleitoral. E em 2009, qual que é a expectativa? Olha, 2009, a expectativa é uma expectativa de uma brutal retração dos investimentos dos municípios. Em primeiro lugar, é o primeiro ano de mandato dos prefeitos eleitos. Naturalmente, em primeiro ano de mandato, as administrações retraem os investimentos. É um momento em pensar, em refletir, em tomar decisões de preferência junto com a sociedade
das prioridades de investimento que as cidades precisam. Então, naturalmente, né, é um período de retração dos investimentos. Quer dizer, se você alia esse fator, né, a questão da crise financeira global, que a gente já viu que, né, na reportagem anterior, está batendo as portas da economia brasileira e da economia do Espírito Santo, né, isso vai ter um impacto negativo nas receitas e, com certeza, o nível de investimento, né, as decisões de investimento vão ser ainda mais coibidas. Então, a gente deve ter um volume de investimentos em 2009, em função desses dois fatores, né, muito abaixo do que vinha prevalecendo nos últimos 2 anos, 2007 e 2008. E a posição da capital do Espírito Santo, Vitória? Olha, Vitória, nos últimos 2 anos, teve um volume de investimento bastante expressivo, né? Pulou de 123 para 230, 240 milhões de reais. Foi a 8ª cidade que mais investiu no país, né? Desbancando cidades grandes. Eu, particularmente, creio que a cidade talvez não suporte, em 2009, um volume de investimento tão alto, em função dessa crise financeira. Então, a gente deve ter aí um nível de investimento um pouco mais baixo. Agora, Alberto, e as outras cidades do estado que estão também nesse ranking? Olha, o fato positivo, Priscila, é que a gente tem cidades que tinham um volume de investimentos muito baixo nos últimos anos. Por exemplo, é o caso de Cariacica, que investia algo entre 15, 16, 18 milhões. E em 2007, né, saltou para 50 milhões. Vila Velha também, que era um município que investia nessa casa de 20 milhões, nos últimos 2 anos saltou para 50 milhões. Aracruz também era uma cidade que o volume de investimentos girava aí em torno de 10, 12 milhões, hoje investiu quase 40 milhões. E o que é importante, né, esse salto no volume de investimento das cidades capixabas e brasileiras está acontecendo num ambiente fiscal saudável, né? Ou seja, quer dizer, está se investindo mais na infraestrutura das cidades, né, em obras, em aquisição de equipamentos para colocar à disposição da comunidade, mas sem criar um rombo nas contas públicas. Então, isso é uma coisa muito saudável, né, para a sociedade, para as contas públicas, para o país, é que a gente está vivendo um momento de finanças extremamente saudável, né, de investimento no ambiente fiscal saudável. Obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio, Priscila. E a seguir, servidores públicos do Judiciário Capixaba querem limpar a imagem do Tribunal de Justiça depois do escândalo das denúncias de venda de sentenças no órgão. Eu volto já. A Bovespa opera em alta. O dólar comercial está cotado a 2,389 para compra e 2,391 para venda. O euro a 3,266 para compra e 3,269 para venda. A caderneta de poupança apresenta taxa de 0,69%. Já o ouro está cotado a R$ 61 o grama. Indicadores econômicos. Oferecimento Estúdio Brasil, Companhia de Eventos. Nós cuidamos de sua imagem. Inove em cada canto. Identifique-se com bom gosto. Valorize seu espaço. Planeje sua vida. Mereça todo o conforto. A Composê Acabamentos, Revestimentos e Planejados, sempre atualizada, traz para o Espírito Santo as tendências do mercado mundial. Nestes 15 anos, ganhou o reconhecimento do público e conquistou parcerias com marcas de qualidade e tradição. Composê, as melhores soluções em revestimentos, acabamentos e planejados. Você é o número 1 da minha vida, pra sempre serei sua fã. Pra quem é grande o café, achocolatado, que bom que é. Você é o número 1 da minha vida, pra sempre serei sua fã. Café número 1, quem conhece, vira fã. Achocolatado número 1, quem conhece, também vira fã. O Natal do Shopping Praia da Costa está tão grandioso que a cada hora chega mais novidade. Além do andar inteiro com novas lojas, agora eles inventaram um Natal que ninguém nunca viu. Vão sortear 3 carros zerinho.
A cada R$120 em notas de compras, você ganha um cupom para o sorteio de 3 carros zero. E o melhor, quanto mais notas você juntar, são mais cupons e mais chances de ganhar. Shopping Praia da Costa, o maior Natal que você já viu. Obrigada por proteger os animais. Obrigado por diminuir as queimadas. Obrigada por lutar contra o aquecimento global. Obrigada por preservar a Amazônia. Obrigado pelo ar limpo. Obrigada. Você cresce profissionalmente quando adquire credibilidade, quando faz tudo com excelência e quando exerce liderança. Escolha quem já tem experiência e tradição em pós-graduação. São 12 cursos à sua escolha e convênios internacionais que fazem a diferença no mercado globalizado. Conheça os programas da FGV em Vitória e faça um importante índice subir. O índice Você. FGV, a escola de negócios que é referência no Brasil e no mundo. Os servidores públicos do Judiciário Capixaba querem limpar a imagem do Tribunal de Justiça depois do escândalo envolvendo denúncias de venda de sentenças no órgão. A categoria promete um protesto para cobrar mais rigor nas apurações do caso. A cúpula do Judiciário no Espírito Santo está sentada no banco dos réus e já é condenada pela população. É verdadeira baixaria, né? É o exemplo que tem para nós que somos pequenos, maiores, estão fazendo a maior sujeira no nosso estado, no nosso país. É de cima que vem a sujeira. Muito feio. Não tem mais o que se falar. Isso se acontecesse na Argentina, na Espanha, no Chile, já estava todo mundo quebrando esse negócio, porque eu acho que é uma pouca vergonha. Não estou incitando o povo a fazer isso, mas isso não tem condições. Isso, sem palavras. O esquema de venda de sentenças escandalizou funcionários do poder e revoltou quando trouxe à tona as denúncias de nepotismo. O sindicato não está aqui para julgar ninguém, mas exige que seja apuração rigorosa dos fatos e que aqueles que foram culpados, que cometeram algum delito, paguem por eles, doa quem doer. Para desembaçar a imagem do Judiciário Capixaba perante o país, os 4.000 servidores do Espírito Santo reivindicam ao Superior Tribunal de Justiça, amanhã, em forma de protesto em frente ao TJ, que seja colocado na balança as acusações e as efetivas punições. O presidente do Síndico Judiciário lembra que esta é a hora de não se calar. Tendo em vista o momento de indignação do servidor, nós esperamos contar especialmente com todos os delegados sindicais. Até agora nós aproveitamos essa oportunidade para convocar todos os delegados sindicais, até mesmo todos os servidores públicos. A justiça pode ser cega, mas quem será o inocente? A única coisa que a gente tem é a justiça. E ela não está sendo feita. Então, quem nós vamos confiar? Pois é, e os servidores amanhã prometem lavar as escadarias do Tribunal de Justiça. Uma atitude que, segundo eles, é uma tentativa de limpar a imagem do órgão e chamar a atenção para o escândalo, para a indignação que eles sofrem por causa desses escândalos, da denúncia de uma suposta venda de sentenças. Eu converso agora com o Rafael Simões, que é membro da ONG Transparência Capixaba. Boa tarde, Rafael. Como a gente ouviu no VT, os servidores não estão dispostos a ficar calados, não é isso? Eu acho que é uma atitude importante do Sindicato dos servidores fazerem essa mobilização, no sentido de que a crise é muito grave e ela não tem uma solução que possa ser tomada apenas pelos desembargadores. Tem que haver um envolvimento de toda a sociedade e, claro, dos servidores que estão aí também colocados, né, em alguns casos, sob suspeição. Então é importante que os servidores se mobilizem, mostrem a sua indignação, apresentem propostas como o próprio sindicato da categoria já apresentou por meio de nota, né? Pois é, e ontem à tarde os desembargadores votaram medidas para ajudar na apuração das denúncias e para também ajudar a evitar novas irregularidades.
Depois de 2 horas de reunião secreta realizada após a sessão plenária na tarde de ontem, o presidente interino do Tribunal de Justiça, desembargador Álvaro Bourguignon, anunciou que o órgão vai investigar todos os processos citados no inquérito, que relata uma suposta venda de sentenças no Espírito Santo. Os processos que envolvem o coronel Walter Gomes Ferreira também serão alvo da investigação. Essa correição se fará nos processos criminais que o envolvem, porque, como todos nós sabemos, o Supremo Tribunal Federal, ao conceder o habeas corpus, ele o fez em função de excesso de prazo no julgamento desses processos. E nós queremos saber, o tribunal quer saber por que o excesso de prazo, por que não foram julgados, qual é a razão da demora, em função quem é responsável por isso, quem se omitiu, quem praticou algum dos atos que possa ter ocorrido essa tramitação exagerada na apreciação. Os desembargadores votaram outras medidas para o Tribunal de Justiça do Estado. Os magistrados determinaram o afastamento do desembargador Eupídio José Duque do cargo de ouvidor geral. Duque é um dos detidos na Operação Naufrágio e foi libertado na última sexta-feira. Todos os concursos públicos para servidores do Poder Judiciário passam a ser terceirizados. E os servidores estão proibidos de manusear processos em que estejam envolvidos magistrados com os quais o servidor tenha laços familiares. Também foi anunciada a abertura de procedimento administrativo contra todos os juízes e servidores supostamente envolvidos no esquema de venda de sentenças. A decisão atinge a servidora exonerada do cargo de chefe de distribuição de processos do tribunal, Bárbara Sarcinelli, e o juiz afastado da função, Frederico Luiz Pimentel, filho de Frederico Guilherme Pimentel, presidente do Tribunal de Justiça, também afastado do cargo. Ele está em estágio probatório, seria vitaliciado hoje. Eu suspendi sexta-feira para uma medida preventiva esse estado probatório. Vai responder o processo administrativo, mas a Constituição assegura, e pela súmula do Supremo Tribunal Federal 21, que dê a ele todo o direito de defesa. E essa sessão de ontem foi a primeira depois que a ministra do Superior Tribunal de Justiça pôs fim à prisão temporária dos suspeitos. E nessa sessão de ontem, 4 cadeiras permaneceram vazias. As dos desembargadores Eupídio José Duque e Joseníder Varejão, a do presidente afastado Frederico Pimentel, que está internado em Brasília, e a de um outro desembargador citado no inquérito do Ministério Público Federal, o desembargador Alinaldo Faria de Souza. Eu continuo a conversa aqui ao vivo com o membro da ONG Transparência Capixaba, Rafael Simões. Rafael, essas medidas anunciadas pelo Tribunal de Justiça ontem à tarde, vocês consideram eficaz para ajudar nas investigações e evitar novas irregularidades? As medidas são importantes, mas são principalmente reativas, né? É importante a gente fazer todo esse trabalho de correção, abrir os processos. Agora, me parece que temos 2 medidas que foram tomadas que são medidas de impacto mais estrutural, que é convocar concursos terceirizados para o cargo de juízes e servidores, mas nós temos que ampliar esse conjunto de medidas. Nós temos que diminuir o número de funções comissionadas e gratificadas no Tribunal de Justiça, realizar concurso público para substituir esses cargos comissionados extintos, cumprir a lei de improbidade administrativa divulgando a evolução patrimonial dos membros do Poder Judiciário, ampliar os trabalhos de corregedoria e ouvidoria, divulgar a produtividade dos membros do Poder Judiciário. Todas essas são medidas que me parecem medidas de maior impacto estrutural e que dariam muito mais credibilidade, recuperariam a credibilidade do Poder Judiciário. O Ministério Público Federal, inclusive, divulgou um organograma com 70 pessoas aqui do Tribunal de Justiça que teriam laços familiares com mais da metade dos desembargadores. Isso também pode ajudar ao combate aí ao nepotismo também, né? O que a gente tem que ver é quem é concursado e quem, mesmo sendo concursado, que aí caracterizaria nepotismo, está ocupando função gratificada. E quem é apenas servidor comissionado. Então tem que, nesse organograma,
estabelecer essas situações, que são situações diferenciadas, mas me parece que o caso mais fundamental para isso, eu retomo, é uma medida que foi tomada ontem pelo tribunal, é o que? Você estabelecer que os concursos de servidores daqui para diante, que é uma medida muito reclamada, serão terceirizados e, claro, devem ser feitos por uma empresa idônea e de reconhecimento de preferência nacional. Agora, em relação a essas medidas anunciadas, não só os servidores, mas também tem como a população em geral fiscalizar isso? Eu acho que na medida em que o tribunal, e isso precisa ser feito também, ampliar a transparência, divulgando os seus gastos, todos os gastos, divulgando todas as questões administrativas por meio do portal do tribunal na internet, isso permite ao cidadão uma maior participação, maior controle. Para isso também a gente precisa ampliar os trabalhos de ouvidoria, que o cidadão aí pode, né, fazer essa ponte de cobrar, de sugerir ao próprio tribunal. Isso, claro, tem que ser feito com a maior transparência, divulgando de tempos em tempos o número de reclamações que foram feitas, o número de sugestões, o que foi feito com isso. Isso tem sido deficiente até então? Ah, com certeza. Muito obrigada, Rafael Simões, membro da ONG Transparência Capixaba. Priscila, eu volto com você. E o Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação contra os magistrados envolvidos na denúncia de venda de sentenças no Tribunal de Justiça do Estado. A decisão foi divulgada na sessão de hoje do CNJ em Brasília. O Corregedor-Geral de Justiça, ministro Gilson Dipp, informou que vai intimar o presidente afastado do Tribunal de Justiça, Frederico Guilherme Pimentel, e os desembargadores Josenider Varejão e Eupídio José Duque. As investigações do procedimento administrativo disciplinar serão feitas com base no inquérito do STJ, que já está nas mãos do Corregedor-Geral de Justiça. E a seguir, o Espírito Santo tem o segundo maior crescimento econômico do país e Vitória se mantém com o maior PIB per capita entre as capitais brasileiras. E uma nova frente fria no estado volta a preocupar a população. Segundo especialistas, existe o risco de novos temporais. Mas antes, vamos conferir o tempo hoje na capital. O dia hoje, como você pode ver, está nublado e pode chover a qualquer momento. Confira a previsão do tempo para todo o estado. Previsão do tempo. Um oferecimento Saúde Farma. Entrega em domicílio para todo o estado. 3334-0700. Agora você vai sair falando melhor ainda das Óticas Diniz. É imperdível. É a promoção Comprou, Falou. Olha só que incrível. Nas compras acima de R$150 nas Óticas Diniz, você ganha um Claro LG Lynx habilitado. Isso mesmo. A cada R$150 em compras nas Óticas Diniz, você ganha na hora, sem sorteio, um Claro LG Lynx habilitado. Corra para aproveitar. São poucas unidades no estoque. E é claro que você não pode perder. Promoção Comprou, Falou. É só nas Óticas Diniz. Lugar de ser feliz. Corra para o Natal Mágico Mercadão Moda Infantil. Os presentes da sua galerinha estão aqui. Boneca Lune, R$29,80. Cadeira para carro Neomatrix, entrada mais 4 vezes de R$75,96. Carrinho Riviera, entrada mais 4 vezes de R$33,96. Camiseta Machão, R$9,98. Camiseta Regata, R$7,98. E ainda tem muito mais. Venha e confira. Mercadão Moda Infantil, crescendo com você. Sabe como se faz um Natal completo? Com mais opções de compras e de presentes. E mais de 70 lojas exclusivas em shopping center. Com valet park e mais facilidade para estacionar. Com espaço família e mais conforto para pais e crianças. Com serviço de informações para o que você precisar. Completo.
e com chances para você ganhar um carro 0 quilômetro. Natal Shopping Vitória. Seus desejos se completam aqui. Faculdade Ateneu, PAT, curso superior em tudo, menos no preço, respeitando as diferenças com intérprete para surdos, cursos de matemática, pedagogia e sistema de informação, a partir de R$ 166. Agende sua prova, 3319-1617, Faculdade Ateneu, PAT. As crianças estão enfrentando um sério problema, os acidentes de carro. Precisamos ajudar. Vamos trocar os carros por cavalos brancos. Podemos construir casas sobre rodas e carros não serão mais necessários. Pessoal, só colocar as crianças de até 7 anos em cadeirinhas especiais e as de 7 a 10 no banco de trás com 5. Ainda prefiro os cavalos. Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Chamas da Vida. Oferecimento Itapuã Calçados. Mais moda, mais vantagem. Uma nova frente fria no estado volta a preocupar a população. Segundo especialistas, existe o risco de novos temporais. Tempo carregado, com algumas pancadas de chuva a qualquer hora no centro-sul do Espírito Santo. A previsão preocupa seu Valdir. Ele mora em Vila Velha e teve a residência invadida pela água 3 vezes. E quando sabe que vai chover... Todo mundo aqui em Cobilândia fica preocupado, né? Que enche demais. Essa vez a coisa foi braba aqui dentro de Cobilândia. A zona de convergência do Atlântico Sul é o que mantém o tempo fechado. Com chuva que pode ser forte lá no Rio de Janeiro e na maior parte de Minas Gerais. Aqui no Espírito Santo, há risco de chuvas intensas. O que é normal, segundo esse especialista em climatologia nesta época do ano. E perigoso. É uma chuva perigosa porque ela pode provocar fenômenos como aconteceu em Santa Catarina, né? Você tem chuvas por um período não tão fortes, mas elas vão umedecendo muito o solo. E depois, se você tiver na sequência chuvas fortes, né, isso pode provocar desabamento, enchentes, etc. Olha, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, né, é que essa chuva aqui no Espírito Santo, ela permaneça até amanhã ou no máximo no final no início da manhã de quinta-feira, né? E a gente tenha tempo bom na sexta-feira, mas com chuva provavelmente voltando no sábado. E o socorro para a BR-101 Sul, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte anunciou a liberação de 17 milhões de reais para a recuperação de pontos críticos da rodovia. As obras serão realizadas entre Viana e a divisa do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. Segundo o DENIT, a previsão de término é julho de 2010. Os trabalhos começam assim que a chuva passar. Oportunidade para pequenos agricultores familiares do estado. Em 2009, o Pronaf Capixaba deve liberar mais de 3 milhões de reais para investimentos no setor. Nós vamos ao vivo à nossa central de jornalismo, onde está o repórter Marcos Vinícius, que tem mais informações. Marcos. Boa tarde, Priscila. Quem vai fazer esse balanço é o secretário estadual de Agricultura, César Conago. Tudo bom, secretário? Tudo bem, Marcos. Como é que está o balanço do Pronaf Capixaba? Nós fizemos o levantamento, é uma lei de 2005, inédita no país, em que o governo do estado, através do seu orçamento, aplica diretamente na agricultura familiar. São 70 projetos em execução, significando 11 milhões e meio de reais, sendo 10 milhões e meio recursos do governo do estado e algumas contrapartidas das prefeituras. As famílias interessadas têm que se dirigirem à prefeitura ou ao INCAPER, né? E ali se constrói um plano para que possa ser discutido no Conselho. Tem muito controle, né? Atende a várias áreas, na pecuária, na cafeicultura, na piscicultura, né? Também na apicultura, que é a produção de mel. Todos, tanto na infraestrutura para a produção, como também na capacitação dos nossos pequenos produtores. E o investimento para 2009 vai ser ampliado? Qual vai ser o investimento? Nós temos em uma média de em torno de 15 a 20 projetos por ano. A nossa meta o ano que vem são 20 projetos que somam, por parte do governo do estado, 3 milhões já inscritos no orçamento do estado. É, na verdade, o governo do estado acreditando e apostando na agricultura familiar, no pequeno produtor, levando a ele condições de produção e também condições técnicas de capacitação para que ele possa produzir cada vez mais e com qualidade os produtos capixabas. E como que se dá essa fiscalização para se garantir que realmente seja a participação de famílias dentro do projeto? Talvez esse seja uma grande inovação do nosso governo, porque na verdade é um recurso do estado repassado em convênios para a prefeitura, mas tem um conselho municipal
tem um Conselho do Estado, que tem uma Câmara Técnica, que analisa todos os projetos, desde a decisão de qual projeto irá fazer, assim como a implementação, investimento, a aplicação do investimento e depois o funcionamento do projeto. Por exemplo, um projeto que tem máquina agrícola, como é que ela está sendo usada, que a prefeitura que coordena, mas o conselho ele opina, o conselho ele debate para que destinação será dada àquela máquina. Então o controle social é muito grande, tanto que dos 70 projetos de 2005 até hoje, presentes em 28 municípios, todos eles estão funcionando muito bem, inclusive os mais antigos e agora os que estão sendo implementados aqui no ano de 2008. Quais são as áreas de destaque dentro desses projetos? Talvez a área de maior destaque seja exatamente a cafeicultura, o café e a pecuária, por serem também as duas mais presentes. Elas têm a maioria dos projetos, das máquinas, implementos, tratores, implementos arado, encilhadeira, todas muito voltadas para a pecuária e para o café, mas também, nesses casos, como complemento à renda do produtor rural, é interessante que a piscicultura, quer dizer, a questão ligada à pesca, a peixe, né? E a questão do mel, muito presente. E talvez uma das questões que é um nó para o pequeno produtor, que nós estamos resolvendo com esse projeto, é a comercialização. Nós tivemos vários projetos de construção ou ampliação ou reconstrução de mercados municipais que atendam a esses pequenos produtores, porque mais de 80% dos seus produtos, eles são comercializados no próprio município. Obrigado, secretário. Voltamos ao estúdio. Priscila. Há pouco mais de uma semana do Natal, os capixabas enchem as lojas. Muita gente vai usar o 13º salário para garantir, pelo menos, a lembrancinha para o Natal de toda a família. Sacolas e mais sacolas, elas estão por todo lado e nas mãos da maioria das pessoas. E olha que os consumidores são muitos. Eles passeiam, entram e saem das lojas, namoram as vitrines. E tudo isso acaba em mais sacolas. Gastando assim, parece até que não existe crise, mas ela está aí, no discurso dos compradores. Só que em se tratando de Natal, vale abrir uma exceção. Sempre tem que ter, né? O espírito do Natal. Por mais que a economia seja um pouco oscilando no mercado, mas a gente tem que fazer um investimento, fazer uma forcinha que é uma vez por ano, é uma data muito especial, então vai ter investimento. Presente, lembrancinhas não podem faltar. Falta pouco mais de uma semana para o Natal e o movimento aqui nesse shopping, que já é grande, deve dobrar nos próximos dias. É que tem muita gente esperando para receber o 13º salário para investir em presentes. O comerciante Leonardo já recebeu e veio direto transformar o pagamento em presentes. Eu juntei o 13º e garanti agora no final do ano. Fiz bastante compras, mas tem que pesquisar um pouco. E se alguns pensam em economizar com as tradicionais lembrancinhas, tem gente que pretende dedicar uma parte considerável do orçamento para não deixar ninguém da família sem presente. Eu tô, assim, muito feliz de estar podendo, com um pouquinho de antecedência, estar comprando presente para os meus filhos. Já vim escolher o meu presente para o meu marido me dar. Então, eu acho que o espírito do Natal e a vontade da gente fazer o outro feliz e ver o sorriso no rosto, isso nunca morre e não tem preço. Vale nem que seja uma lembrancinha. Com certeza, de preferência um presentão, né? Mas uma lembrancinha também vale, sem dúvida. E o Espírito Santo teve o segundo maior crescimento econômico do país, atrás apenas do Ceará. A boa notícia é que Vitória lidera há quase 10 anos com o maior PIB per capita entre as capitais brasileiras. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Jones dos Santos Neves. O levantamento do Produto Interno Bruto dos municípios capixabas, feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves, é de 2006. Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Aracruz se mantêm com os maiores PIBs do Espírito Santo, uma participação de 65% no estado. O petróleo é a atividade que mais altera as economias locais. Fundão ganhou com a operação do Campo de Golfinho, a cidade que teve a maior variação na participação do PIB, saindo de 0% para 6,1%. Já presidente Kennedy teve uma perda com a interrupção no Campo de Jubarte. Com relação às cidades do interior, 34, as administrações públicas representam 1/4 da renda local. De uma maneira geral, não houve grandes alterações nos índices capixabas. Com relação aos principais municípios, os maiores PIBs do estado, não houve alteração, são os 5 maiores municípios, né? Vitória, Serra, Vila Velha, Aracruz
e Cariacica só houve uma pequena alteração que Aracruz ganhou uma posição, foi para 4º lugar no estado em função do deslocamento da produção de petróleo em 2006 do campo de Jubarte para o campo de Golfinho, que Aracruz tem a principal participação. E a gente fica por aqui. Outras notícias desta terça-feira você confere no Jornal Online Folha Vitória a partir das 8 da noite no Jornal da TV Vitória. Eu agradeço a sua companhia, tenha uma ótima tarde. Fique agora com o programa Vitória Fashion. Jornal Local. Oferecimento Faesa. Educação para o mundo que queremos. E Shopping Vitória, 15 anos. A gente se completa aqui.